Minha gente, como é que vocês estão? E aí, vamos começar a conversar um pouquinho hoje sobre o segundo reinado, tá? Espero que vocês gostem do bate-papo. E a ideia é a gente fazer como se fosse uma espécie de voo rasante, né? A gente vai falar sobre vários temas que envolvem o segundo reinado. São praticamente 50 anos de história do Brasil, que vão de 1840, quando começa o segundo reinado com o golpe da maioridade, até 1889, proclamação da República. Então você tem aí 49 anos, né, de história que a gente vai tentar sair pontuando, né, vendo os marcos desse período. Claro que vai ter uma espécie de, como é que eu posso dizer, vai ter uma espécie de circunvolução em torno da figura do Dom Pedro II, né, que era o monarca, o imperador desse momento, mas esses eventos eles vão estar sempre pontuando a vida dele e ao mesmo tempo ditando, direcionando ou legitimando, né, esse processo de avanço, né, na história do Brasil. Que não é bom entender avanço como melhoria, mas você pode entender avanço como mudança, porque as coisas mudam ao longo do tempo, mas não necessariamente elas melhoram ao longo do tempo. Então vamos tentar navegar um pouco nesses 49 anos de história, sempre pedindo a vocês extrema atenção para perceber os enfoques. Nós vamos dividir aqui um PowerPoint e os enfoques do PowerPoint é algo de muito importante que vocês precisam ter um pouco de atenção e carinho, tá certo? Para a gente compreender um pouco esse período na sua magnitude. Né? A gente vai falar um pouco das pessoas, um pouco da economia, um pouco dos conflitos internacionais. Então é um período com muita efervescência, né, humana. Né? Não é à toa que a obra de Machado de Assis, né, do grande escritor brasileiro, boa parte dela está concentrada nesse período, ou se remete, se refere a esse período, tá bom? E não simplesmente Machado, né? Você vai ter Machado, você vai ter Carlos Gomes na ópera, você vai ter Martins Pena no teatro, então realmente é um período forte, né, do ponto de vista cultural da história do Brasil. Afora outros aspectos que vocês vão ver com mais atenção. Tá? Sem antecipar tanto as coisas, me permitam ir para o PowerPoint que vocês vão ter acesso, vou enviar para vocês também. E a partir do PowerPoint a gente vai tentando conversar, esmiuçar, esmerilhar o que foram esses 49 anos de história do Brasil. Então, bem-vindos ao segundo reinado. Vou dividir a tela com vocês aqui, só um momento para a gente poder observar o PowerPoint. Então, meus amigos, temos aqui já essa imagem inicial, né, o segundo reinado, 1840 a 1889, não é? E a figura aqui do imperador Dom Pedro II, né? Lembrando que ele tinha coroa, tinha cetro, tinha toda a indumentária, né, de um monarca, como um monarca europeu, só que ele evitava muito esses trajes de grande suntuosidade, né? Em geral, ele era mais encontrado com cartola, com a sua uma vestimenta mais oficial, mas não necessariamente é, real, não é? Né, então ele se eximia, né, se miscuía de usar toda aquela roupa pesada de um monarca e usava uma roupa mais, uns trajes mais elegantes, né, de um nobre europeu, diríamos assim. Né? E de monarca europeu ele tinha tudo, tinha essa aparência. Lembra que a mãe dele, a Leopoldina, né? A mãe dele era austríaca, por isso ele guarda esses traços fortes, né? Do seu sangue germano, né? Porque sua mãe como austríaca, né? Então ele, da mãe ele é dos olhos azuis, né? Que não vem do pai Dom Pedro I. Ele tem esse perfil mais alourado, né? Essa pele muito branca, né? Praticamente um austríaco, e era um austríaco por parte de mãe. Então isso vai contar muito na configuração do biotipo do imperador Dom Pedro II. Né? E tinha, mas aí, como é que eu posso dizer? O que não corroborava muito era a sua voz um pouco estridente, suas pernas finas, por quais eram feitas muitas piadas, especial os chargistas da época.
né? Então vamos ver aqui um pouco mais a figura dele. Veja ele quando assume, né, o trono de fato, lá pelos 14 anos, né, o Dom Pedro II, que se tornou uma figura muito notória, não só na história do Brasil, né, mas ele tem alguns percalços importantes na história do Ocidente, porque, por exemplo, ele participou de uma exposição nos Estados Unidos. É bem curiosa essa visita aos Estados Unidos, que é a primeira vez que um monarca visita os Estados Unidos. Ele foi muito bem recebido naquele momento. Foi participar de uma exposição, e é interessante que nessa exposição, como se fosse uma exposição de feira de ciência, né, exposição com vários inventores, várias produções, e aí ele já trocava um pouco de correspondência com o Graham-Bell, então ele vai lá visitar o stand do Graham-Bell, que ficava bem no fundo, lá no finalzinho da exposição, ninguém estava dando muita atenção para o Graham-Bell, e ele vai lá, visita e se depara com um invento muito interessante, que é o telefone. E como ele, Dom Pedro II, vai até Graham-Bell, então tinha muitos jornalistas acompanhando ele, os jornalistas acabam também se dando conta daquele invento, e Graham-Bell recebe mais notoriedade pelo seu trabalho, e o telefone começa a ser algo de maior projeção, né? Então há um estímulo aí à figura do Dom Pedro II nessa, né, não na descoberta, né, mas na disseminação da descoberta. Mas é importante destacar o aspecto dele como uma espécie de mecenas, né? Ele financiou muitos artistas, pintores, poetas, né? Mandou muita gente estudar na Europa, financiou vários trabalhos artísticos, então realmente era uma pessoa muito ligada às artes. Famoso também por ser poliglota, falava vários idiomas, né? Alemão com certeza aprendeu muito com a mãe, mas falava francês, falava inglês, então ele era realmente uma figura notória no que diz respeito aos estudos. Como a gente diria, um intelectual de fato, digamos assim, né? Até talvez com uma marca muito mais forte de intelectual que de político, porque como político parece que ele não teve uma atuação tão forte na vida nacional como teve como pessoa ligada às artes e às ciências, né? É realmente uma figura interessante do século XIX, a gente observar com atenção a biografia propriamente dita do Dom Pedro, para perceber esse homem no século XIX, né, e os interesses particulares dele, né, muito mais ligado a uma vida intelectual propriamente dita do que política. E aqui a gente tem nessa imagem um contraste entre o Dom Pedro jovem, quando assume o governo, e o Dom Pedro já com bem mais idade, lembrando que ele vem falecendo muito jovem, né, um pouco mais de 60 anos, então ele já estava como se fosse uma pessoa não muito dada, como seu pai, por exemplo, às práticas físicas, aos esportes, né, ele era uma pessoa mais voltada mesmo ao estudo, à leitura, embora gostasse muito de viajar, né, se tornou um imperador famoso também por muitas viagens, fez 3 viagens muito longas pelo mundo, foi ao Oriente Médio, visitou várias vezes a Europa, já citei que teve nos Estados Unidos, né, então é um imperador que tem esse marco, ele foi até conhecido como imperador itinerante, teve aqui no Nordeste, se eu não me engano, pernoitou uma vez aqui na cidade de Moreno, passou por Vitória de Santo Antão, muito, muito certamente, então é uma figura, e se você andar pelo Brasil, você encontra vários lugares que dizem, aqui Dom Pedro II almoçou, aqui Dom Pedro II ficou hospedado, que ele realmente cortou o Brasil, né, conheceu o país no qual ele reinava. Mas aí, para começar, nessa questão dos 14 anos, você vê que Dom Pedro II ele começa a reger o Brasil com a idade que vocês aqui, que estão assistindo o vídeo, têm, né? Mais ou menos 14 anos, nessa faixa aí da adolescência. Ele é incumbido do dever de tomar as rédeas do país. E imagina uma pessoa, né, 14 anos, às vezes não sabe nem para que vai fazer vestibular, não sabe nem ainda o que quer fazer quando crescer, porque com 14 anos todo mundo já está mais ou menos numa altura considerável, mas essa pessoa ainda muito indecisa, que é normal da adolescência, teve o compromisso de reger o país. Então, por mais que ele fosse bem intencionado, que ele fosse alguém muito estudioso, que ele fosse alguém dedicado à tarefa de reger um país com 14 anos, não é algo fácil, em especial um país do tamanho do Brasil, né? Um país de proporções continentais. Então vai ser uma regência com muitas idas e vindas, né? Com muita dificuldade de estabelecer, muitos dilemas que ele teve de enfrentar, então não foi fácil esse período, e é importante entender o homem para compreender um pouco suas atitudes, tá certo? Então vamos tentar avançar e ver o que houve de destaque nesses 49 anos de regência do Dom Pedro II. Bem, algo que marca muito o segundo reinado, e não tanto por mérito do imperador, é bom que se diga, é a expansão
da produção cafeeira, né, que começa no Vale do Paraíba, lembrando que o Paraíba é um rio, né, que corta o estado do Rio de Janeiro, né, e vai até São Paulo. Então a produção do café vai meio que acompanhando, margeando o rio Paraíba. E você pode acompanhar aqui, mais ou menos, acho que eu vou colocar um mouse aqui para a gente ter uma ideia, né? Opa, desculpem. Aqui. Então você tem aqui o rio, né? E você vê essa parte que está mais em marrom aqui na imagem, é onde começa a produção, né? Ainda no iníciozinho do século XIX, e aí já vai chegando para São Paulo, vai tomando aqui essa região de Limeira, Campinas, Itu, né? A própria cidade de São Paulo, provavelmente dito, e vai, né, avançando aqui por Araraquara, Ribeirão Preto, depois São José do Rio Preto, Botucatu, até Marília, Lins, né? Então toma praticamente boa parte do centro, norte, né, e do oeste paulista, né? Apenas o sul de São Paulo é que não vai ter essa, digamos assim, essa expansão da produção de café. E sobre a produção de café, tem uma curiosidade interessante, que em São Paulo a produção de café ficou famosa porque São Paulo teria uma propensão à produção do café em função da terra roxa. Mas se você viajar a São Paulo, tiver uma chance de passear por lá e colocar a mão no chão, tirar um pouco daquela terra, daquele barro, você vai olhar que não é roxo. Aquela terra não é roxa. Especificamente a terra em qual é plantado o café não é terra roxa. E por que chamar de terra roxa? Né? Isso vem do italiano, porque vocês sabem que a gente vai falar um pouco disso mais na frente, ainda nesse vídeo. Houve um ingresso muito grande de italianos para trabalhar em São Paulo, na produção cafeeira, que inicialmente era feita pelos escravos e depois passa a ser feito pela essa comunidade italiana que vem aportar no Brasil. E esses italianos, quando chegam e colocam essa mão na terra e olham, essa terra é uma terra mais vermelha. Acredito até porque ela tem uma quantidade maior de ferro, né? E aí, se você olhar a terra, essa terra meio avermelhada, vermelho em italiano é rosso. Em italiano, quando eles querem dizer a palavra vermelho, como em inglês é dito red, né? Em italiano é dito rosso. Assim, quando um brasileiro ouviu o italiano falar terra rossa, rossa, eles chamam de roxa. Então tá certo, então vamos deixar, vamos começar a chamar de roxa mesmo. Ainda que ela não seja roxa, seja mais avermelhada, tá certo? Então isso chamar de terra roxa não é porque a terra em si seja roxa, mas porque ela tem tons avermelhados. E vermelho em italiano é rosso, ok? Então, a expansão cafeeira ela vai determinar muito o que vai ser, por exemplo, o estado de São Paulo hoje. Você vê que o estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é o estado mais rico do país, e essa riqueza começa a ganhar muita projeção com a produção de café. Se a gente voltasse um pouquinho atrás, lá para o século XVIII, você vai ver que São Paulo não tem essa projeção toda. O São Paulo dos Bandeirantes, do Anhanguera, né? Se você for estudar essa história, São Paulo produzia já alguma coisa, as drogas do sertão, né? Havia o apresamento de indígenas, mas não é um estado com tanta, não é uma província com tanta projeção econômica, né? É justamente a produção do café que vai fazer o estado de São Paulo começar a dar os primeiros passos, para não dizer os primeiros saltos, na história econômica nacional e se tornar esse estado forte que é hoje, com uma capital que é conhecida no mundo todo. É provável que você, se conversar com um estrangeiro, pegar de surpresa um estrangeiro assim do Japão, de algum lugar, e perguntar ele qual é a capital do Brasil, é muito provável que ele responda São Paulo, cidade de São Paulo, que ele não nem saiba da existência de Brasília. Tamanha a pujança da cidade de São Paulo, que é uma sede, né, de muitas empresas. Então, é algo que pode ajudar bastante a compreensão de São Paulo. Algo que merece destaque também na produção, que a gente não pode deixar de considerar, é que essa produção do café vai estimular, e muito, só um instante, essa produção do café vai estimular e muito a industrialização, né? Então, vai ser a riqueza do café que vai permitir que a indústria cresça no Brasil, né? Então, é a riqueza, o lucro do café que vai fomentar a nossa industrialização mais à frente, ok? Então, é o que a gente tem que realmente que observar com muita atenção, essa produção cafeeira, que começa sendo feita pela mão de obra escrava e, em seguida, vai
evoluir, não é? Vai prosseguir, melhor do que evoluir, com o uso da mão de obra italiana. Outro aspecto importante dessa fase são as ferrovias, né? Nós vamos ter um crescimento grande das ferrovias, vai haver uma parceria sinuosa entre o Brasil e a Inglaterra nesse período, né? Nós vamos ter muitas parcerias com a Inglaterra e também muitos dissabores, tá? Vai haver um certo mal-estar, algumas vezes, entre o Brasil e a Inglaterra, especialmente pelo embaixador da Inglaterra, que vivia no Brasil, o Christie, né? Mas, na parte das ferrovias, essa parceria é bem sucedida. Eu sugeri até você lembrar que muitos aqui moram em cidades que foram cortadas por ferrovias, algumas desse período, né? Você tem a cidade de Vitória de Santo Antão, com uma ferrovia importante, que ia até Salgueiro, né? Uma ferrovia de pouco mais de 500 quilômetros, que saía da cidade do Recife, passava por Jaboatão. Quem mora em Moreno passava por Moreno. Moreno você ainda tem ali no centro da cidade, você tem ainda as estruturas, né, dos galpões de onde se tomava o trem, como em Vitória de Santo Antão você também tem, como em outras cidades do Pernambuco. No sertão você encontra ainda em Arco Verde, Afogado da Engazeira, Serra Talhada, você encontra ainda as estruturas, né, das estações onde se pegava o trem, tanto para quem descia para Recife, como para quem subia para Salgueiro. Então as ferrovias têm um papel importante e boa parte dessas ferrovias, né, a grande maioria delas, são feitas por parte pelo exercício da atividade de engenheiros ingleses. São os ingleses que trazem a ferrovia para o Brasil e também trazem as locomotivas. Junto com a chegada desses ingleses, aí a questão mais cultural, né, vem o famoso futebol, né, que é um esporte que a gente interpreta como um esporte brasileiro, mas veja que o nome é em inglês, football, né, a bola no pé, né, então a bola de pé, então a bola que se joga com o pé, né, então o futebol começa sendo jogado aqui pelos ingleses, né, nas grandes cidades, próximas às ferrovias, e depois aos poucos o povo vai absorvendo aquele esporte diferente, vai criando gosto por ele e vai se tornar essa mania nacional, não é, o futebol, trazida pelos ingleses, como outras coisas também, a prática de tomar um chá ao final da tarde, que já não é tão forte entre nós, mas algumas coisas nós fomos absorvendo dessa chegada dos ingleses, e talvez a mais marcante, com certeza, tenha sido o futebol. Mas ainda pensando nas ferrovias, essas ferrovias foram muito importantes para escoar o café, para escoar outros produtos, né, até o litoral, para a gente poder exportar, e também ajudavam como é que posso dizer, nas viagens do povo pelo Brasil. A gente já teve uma boa malha ferroviária, né, que ajudava a se deslocar, mas ela foi aos poucos sendo desassistida em função de um projeto que eu nem digo propriamente seja nacional, mas um projeto de estimular a indústria automobilística. Lá pelos anos 50, a gente vai ter tempo, 50 do século 20, a gente vai conversar um pouco sobre a chegada do carro, a chegada do veículo e como isso vai impactar a nossa malha ferroviária, né? Que é um veículo muito interessante de transporte, o trem, e que no Brasil não tem muita visibilidade. A gente tem uma via férrea importante, por exemplo, para trânsito de pessoas, que liga Vitória do Espírito Santo a BH, Belo Horizonte. Então você pode viajar da capital capixaba, da capital do Espírito Santo, para a capital de Minas Gerais, né, tomando um trem de ferro. Outra coisa que a gente tem que considerar é que algumas dessas estradas de ferro, construídas ainda na época do Segundo Reinado, são usadas até hoje, como essa que eu, né, fiz de exemplo. Mas se você vir uma foto atual dessa mesma estrada que a gente está observando, veja que ela é construída num lugar muito acidentado. Mesmo assim, essa estrada de ferro ainda continua em uso. Você vê, essa foto é de 2005 e ela está em excelente estado de conservação, o que leva a crer propriamente que é uma estrada que ainda é usada, né? Mas muitas vezes essas estradas de ferro no Brasil hoje são usadas só para escoamento de produção de minério de ferro, de soja, eventualmente, né? De alguns tipos de produtos, mas mais especificamente minerais para os litorais. Você tem algumas estradas de ferro que vão levar lá para Belém do Pará, de onde pega o porto de Belém, né, e segue para vários lugares do mundo, como também em direção ao Porto de Santos, em São Paulo. Então, as ferrovias são uma marca importante desse período e dizem um pouco da influência inglesa na história do Brasil no século XIX.
outro marco importante do século XIX é a luta constante da população brasileira e da população brasileira de origem africana, né, de origem africanos afro-brasileiros, né, na luta pela abolição da escravatura. E essa luta pela abolição do reinado, ela terá vários episódios que a gente precisa um pouco destrinchar, conversar com atenção. Há uma sequência de leis que vão corroborando para a abolição da escravatura. É importante dizer que é um processo lento, mas é um processo de paulatino de ganhos e vitórias para essa população que era chamada de cativos, né? Os escravos no Brasil. Mais uma vez, é importante que se diga que há uma presença forte da Inglaterra. Lembra da Inglaterra das ferrovias e do futebol? A Inglaterra vai gerar uma pressão muito forte para que o governo brasileiro encerre com a escravidão no Brasil. Porque a Inglaterra tinha um interesse que os seus produtos fossem vendidos no Brasil. E boa parte da produção inglesa eram produtos de pequeno valor comercial, como tesoura, alfinetes, né, peças de mobiliário. Então, havia produtos de pouco valor comercial que os ingleses vendiam em grande escala e não vendiam tanto no Brasil porque a população escrava não podia comprar, porque não recebia salário. Então, havia um interesse forte dos ingleses em libertar os escravos para alimentar sua indústria e seu comércio. Então, não é uma coisa que lembre muito uma demanda de direitos humanos, mas muito mais uma demanda comercial. Mesmo assim, foi uma pressão contínua da Inglaterra em busca do fim da escravidão no Brasil, né? E como é que é esse processo paulatino? Inicialmente, lá por 1850, a gente tem a promulgação de uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, que era um senador famoso da época, essa lei passou um tempo sendo discutida, mas foi promulgada em 1850. Essa lei estabelecia que a partir dela ficava terminantemente proibido o tráfico de escravos da África para o Brasil. Se alguém fosse feito escravo na África e trazido em uma embarcação para o Brasil, se essa embarcação fosse descoberta, se esse tráfico fosse descoberto, essa pessoa voltaria à condição de homem livre. Né? Então, a ideia é que se encerre o tráfico. Mas o tráfico continua ilegalmente ainda, né? Ainda há um processo grande de vinda de escravos do Brasil. Claro que não na mesma proporção de antes de 1850, mas esses escravos continuam vindo e não podem mais, por exemplo, aportar em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, porque ali haverá, né, pessoas do governo fiscalizando essas embarcações. Se houvesse uma embarcação, um tumbeiro, né, essa embarcação que trazia escravos, ela seria apreendida e a população escrava voltaria à condição livre. Então, o que é que os traficantes faziam? Continuaram trazendo os escravos, mas não aportavam nas capitais das províncias, aportavam em cidades próximas. Como aqui em Pernambuco, a gente tem um caso, por exemplo, de Pojuca, né? Os escravos que vinham para Recife não aportavam em Recife, aportavam em Pojuca, na praia de Porto de Galinhas, hoje uma praia muito turística, e aí ficava esse comentário na cidade do Recife: olha, as galinhas estão chegando, as galinhas estão chegando. Então, a ideia era que esses escravos estavam chegando para ser vendidos em Porto de Galinhas. Então, quem queria comprar escravos ia para lá escondido, né, comprava essa população escrava e levava para suas fazendas, para suas propriedades. Ok, mas esse fim do tráfico já é um passo inicial nesse processo de abolição da escravatura. E aqui a gente tem uma pintura do século XIX apresentando, né, a condição escrava dentro de um porão de navio. Perceba que tem uma coisa interessante. A gente não consegue ver as partes íntimas, as genitálias, nem masculinas, nem femininas, nesse quadro. Existe até alguns escravos que estão sem roupa, mas eles estão sem roupas, estão de costas, porque o pintor tinha uma preocupação, né? Uma preocupação com a censura na época, então ele tinha que representar sem expor as partes íntimas. Né? Então você vê que toda vez que a parte íntima estiver voltada para a gente que está observando o quadro, ela estará coberta por algum pedaço de tecido. Ok? Então isso é algo bem, bem interessante de observar, que essa população muito provavelmente estaria toda sem roupa no porão do navio. E veja que está todo mundo junto, mal acomodado, né? Crianças junto com idosos, com mulheres. Então, geralmente, se alguém ficasse doente aí,
pelo caráter insalubre do porão, outros adoeceriam junto com eles e seriam lançados ao mar para preservar o resto das pessoas no porão. Então, um percentual muito grande de escravos morriam no traslado da África para o Brasil diante dos maus tratos, da má alimentação, da falta de qualidade da água. Então, tudo esse conjunto, né, além da saudade da terra, além do desgosto, além da depressão, toda essa soma de fatores fazia com que um percentual muito alto, né, aí terço, né, das pessoas morriam no traslado, mas é um percentual muito alto. Por isso chamar os navios negreiros de tumbeiros, né, como se fossem tumbas flutuantes, né, e não propriamente navios que cruzavam o Atlântico. A gente tem uma outra projeção aqui, ó, uma outra maquete, indicando mais ou menos como seria um barco, um navio negreiro. Você tem aqui os vários pisos, né? Então, a gente tem aqui o convés, né, com alguns, né, amarrados, outros de joelho, né, só os brancos, só os marujos estão de pé, né, então todos em condição aqui de submissão. Embaixo, né, no primeiro nível do porão do navio, você vê um espaço que não é alto, um espaço estreito, né, onde se acomodavam os escravos em péssimas condições, todos muito empilhados assim, né, como se fossem peças, né, que era um termo usado também para os escravos na época. E no mais profundo do navio você tem o lastro, né, onde você vai ter cereais, água, vinho, produtos vindos da África, que não apenas, né, os escravos para comércio, mas também marfim aqui, né, e outros elementos que eram os suprimentos necessários para fazer a viagem, né? Então aqui dá para a gente ter um pouco também a ideia do que é esse sofrimento. Há um filme de um diretor estadunidense chamado Steven Spielberg, o mesmo que fez ET, o mesmo que fez De Volta para o Futuro, o mesmo que fez Jurassic Park. Steven Spielberg tem um filme chamado Amistad, que seria amizade em espanhol, que fala bem, retrata muito bem esse tráfico de africanos da África, não é? Para a América, nesse caso, para Cuba e depois para os Estados Unidos. É um filme que vale a pena assistir. Mas é muito pesado, é bom quem for assistir ter um pouco de atenção, porque as cenas são muito fortes, principalmente as cenas que acontecem dentro do navio. Outro elemento importante do Segundo Reinado é a questão do romantismo, né? O movimento romântico, ele vai, pelo menos em sua poesia, ele vai na figura de Castro Alves, né, que é um poeta baiano, que vem morar em Recife, porque vai estudar Direito na faculdade de Recife. Nessa época nós só tínhamos duas faculdades de Direito no Brasil, uma em São Paulo e outra em Recife. Vale dizer que a de Recife começou em Olinda, depois migrou para o Recife, né? Mas Castro Alves vem aqui estudar e aqui ele vai escrever boa parte de sua literatura, né? Essa poesia do Condor, essa poesia forte de liberdade, né, do Castro Alves. E aqui ele tem um poema chamado Navio Negreiro, que vai descrever com uma riqueza de detalhes terrível o que era essa viagem, né? E é interessante que no primeiro verso ele já diz: era um sonho dantesco, o tombadilho. Então, o tombadilho ou o convés parecia um sonho dantesco, né? Tamanho sofrimento, o horror que acontecia naquele navio faz para Castro Alves parecer que aquela experiência não é uma experiência real. Aquilo deve ser um inferno como o inferno de Dante, né? Que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Então, os africanos sendo chicoteados no convés, o sangue que espirrava deles, através das chicotadas, molhava os candeeiros, molhava as luminárias do navio. Então, as luminárias ficavam vermelhas do sangue que jorrava dos escravos, né? É uma imagem muito forte. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Veja que a frequência do chicote promovia um movimento contínuo e esse movimento fazia parecer uma dança macabra que ocorria no convés. Dança essa que manchava de vermelho as luzes que saíam das lamparinas, né? Daquelas velas que iluminavam o convés. Então era um sonho realmente dantesco, né? Muita dor e muito sofrimento no tráfico. Sugiro depois vocês lerem um poema com atenção, acho que aqui não há tempo hábil para a gente comentar todas as estrofes que temos,
mas é terrível a descrição que Castro Alves faz. Né? Por exemplo, ele diz aqui que nessas chicotadas, um de raiva delira. Tem um que apanha tanto que fica, né, começa a ter visões. Outro enlouquece. Outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. Então é muito forte, né? As pancadas, elas acabam fazendo com que pessoas comecem a ter visões, outros comecem a enlouquecer e outros começam a rir às gargalhadas porque perdem totalmente a noção da realidade em meio a tamanho sofrimento. E a morte passa a ser não um evento ocasional, mas passa a ser um evento cotidiano na vida dessas pessoas trasladadas da África para a América. Tá? Outro aspecto marcante, né, que a gente precisa comentar do século XIX é a Lei de Terras, de 1850. Né? Essa lei ela vai dizer um pouco do que será o Brasil a partir de 1850, e essa lei ela vai desfavorecer de forma muito significativa a vida dos pequenos proprietários. Você imagine, todo mundo já estudou um pouco quilombo, você imagina aquelas comunidades de africanos afastadas dos grandes centros, né? Aqueles africanos que estão ali há um tempo, já moram ali há 100, 200 anos. Eles depois, pela lei de terras, eles não vão ter direito à terra na qual eles já moram há muito tempo. Por que eles não vão ter direito à terra? Porque a lei de terra vai definir. Só quem pode ter terra no Brasil é quem puder comprar o seu lote de terras. E, em geral, essas populações de quilombolas, elas não têm recursos financeiros para comprar a terra na qual elas já vivem há algumas centenas, 2 centenas de anos por vezes. A população indígena, a população ameríndia, que é a população autóctone, que já vive aqui no Brasil desde sempre, essa população também não terá direito à sua própria terra, porque não tem recursos financeiros para adquiri-la. Então veja, a população indígena está ali há 2.000, 3.000, 6.000 anos, 9.000 anos, e mesmo assim não tem direito à terra. Por quê? Porque não tem como comprar. Então não adianta você justificar que sua família mora ali há muitas gerações. Ou você tem dinheiro para comprar a terra, ou você perderá a terra. E isso vai fazer com que haja um crescimento do latifúndio no Brasil, porque quem é fazendeiro, quem já tem recursos, vai começar a comprar as pequenas propriedades vizinhas e as fazendas vão começar a crescer. Então esse Brasil do latifúndio, né, tão famoso hoje em dia, esse Brasil do latifúndio ele começa a dar grandes passos, grandes movimentos em decorrência da lei de terras, que vai diminuir a projeção das pequenas propriedades, nessas propriedades comunais, essas propriedades coletivas, elas vão entrar em desuso em função da lei de terras. Tá? Então a lei de terras realmente é uma marca terrível do segundo reinado, porque vai tirar a terra das mãos dos pequenos proprietários, dos quilombolas, dos indígenas, de quem não tem muita renda. E aqui a gente tem uma charge falando um pouco da lei de terras, dizendo aqui que a terra é para todos, né? Você tem aqui um fazendeiro, então a terra, por que a terra é para todos? Torna a coisa engraçada porque a terra era do tataravô dele, do bisavô dele, do filho dele, do pai dele. Então a terra é de todos, todos da família dele. Então não é a terra de todos, é a terra só da família. Tudo isso pertence à família, até onde a vista alcança, pertence à família de um único fazendeiro. Isso é o latifúndio no Brasil, muito influenciado pela lei de terras. Outra marca do segundo reinado é porque a gente vai ter esse declínio do uso da mão de obra escrava. E, em geral, quando o escravo era manumisso, quando o escravo era alforriado, quando o escravo era libertado, o senhor passava a não querer mais usar aquela mão de obra daquela pessoa. Uma vez que ele fosse escravo, ficava na fazenda. Liberto, era expulso. Né? O escravo não podia continuar mais, não ia receber salário do antigo proprietário. Então ele acabava migrando para os grandes centros. É verdade que se diga também que quando o escravo era liberto, por muitas vezes ele não queria mais ficar ali, porque é um espaço, um lugar de sofrimento, um lugar que ele traz lembranças difíceis, então é provável que ele quisesse migrar. Nisso ainda tem uma contradição que a gente tem que lembrar. Muitas vezes havia famílias escravas nas fazendas, então era escravo o pai, a mãe e os filhos.
e digamos que o pai conseguisse a liberdade, o pai ia querer sair da fazenda e deixar a esposa e os filhos? Não. Então, muitas vezes, essa condição escrava ela era mantida, mesmo pós-libertação, porque o escravo liberto não queria se afastar dos seus familiares. E era muito difícil você libertar uma família inteira, ter recursos para libertar uma família inteira. Havia associações, havia irmandades que juntavam recursos para tentar libertar famílias inteiras, mas não era fácil. Porque muitas vezes o senhor não queria se desfazer daquela família de escravos, ou querer criar uma dependência dentro daquela família, para que a família não fosse embora. De maneira que esse processo de libertação dos escravos foi um processo muito lento e muito doloroso na história do Brasil. E, geralmente, quando o senhor da fazenda acabava se desapropriando de sua mão de obra escrava, ele não passava a pagar salário aos homens, aqueles homens que já uma vez foram receber imigrantes, em especial vindos da Itália, vindos também da Alemanha, que vão ocupar o Brasil e substituir o uso da mão de obra escrava nesse momento, né? Então, esses italianos, eles vão marcar muito a vida brasileira no Sudeste e, muito especialmente, também no Sul. Vai haver uma migração forte desses italianos e esses alemães para o Sul, porque o Brasil tinha receio também de perder seus territórios na fronteira com a Argentina, né, na fronteira com o agora Uruguai. E aí, para garantir esses territórios, esses italianos e esses alemães vão morar na fronteira, porque o Brasil tinha em mente que se o alemão mora na fronteira com a Argentina, ele não vai se misturar tanto com o argentino, porque o argentino fala espanhol, ele fala alemão, e aí a gente tenta garantir que ele aprenda português, e aí tenta garantir essa unidade nacional, que é um projeto forte do Segundo Reinado, tentar deixar o Brasil com a configuração, com o desenho que a gente conhece hoje, né? Então, o que a gente chama hoje de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, esses estados que estão no extremo oeste do Brasil, marcados pela presença, pela chegada desse imigrante, seja italiano, seja alemão. Há também um processo aí de tentativa de branqueamento do Brasil. Havia um esforço do governo para que o Brasil se tornasse menos negro, menos mulato, né, mais branco. Por isso esse estímulo também à vinda desses imigrantes. Muito embora esses imigrantes sejam convidados, não significa dizer que eles chegavam aqui e começaram a viver bem. Houve muito sofrimento, os imigrantes, muitos recebiam um tratamento semelhante ao que os escravos recebiam anteriormente, então houve muita luta dos imigrantes para mudar um pouco a realidade deles aqui no Brasil. Né? Alguns tentavam voltar, outros não conseguiam. É verdade que eles vindo da Itália e da Alemanha, a situação da Itália e da Alemanha não era boa nesse momento. A gente vai ter chance de falar sobre isso no próximo bimestre, mas a situação na Itália era muito difícil, e na Alemanha. Por isso que muitas famílias resolveram migrar para a América, não só para o Brasil, migraram muito para os Estados Unidos, muitos migraram também para a Argentina. Né? Se você olhar o sobrenome dos jogadores de futebol argentino, muitos deles têm sobrenomes italianos, né? Messi, muitos sobrenomes, aqueles que vocês conhecem bem melhor do que eu, podem dizer, né, como sobrenome de atores dos Estados Unidos, muitos deles têm sobrenomes italianos, como Scorsese, o diretor Scorsese, De Niro, né, Al Pacino, são sobrenomes, né, de origem italiana. Então vai ter uma marca forte dessa comunidade italiana na América, né, nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina. Outra marca desse período seria essa tentativa de criar um herói nacional, porque o Brasil precisava já tinha uma certa unidade, né, unidade no idioma, a partir do português, lembrando que boa parte da população que morava aqui não falava português, né, os alemães não falavam português, os italianos não falavam português, e a população indígena, ameríndia daqui do Brasil, também, boa parte dela não falava português. Então houve um empenho forte para que o português se disseminasse, até porque o português não é falado pelos nossos vizinhos, né? Nossos países vizinhos aqui, Paraguai, Bolívia, Peru, não falam português, então uma forma da gente consolidar uma unidade nacional seria difundir a língua portuguesa. E junto com difundir a língua portuguesa, precisaríamos de alguns heróis nacionais. Então surge a figura do índio como um herói nacional, como alguém que diz o que é o ideal de um brasileiro, né? É interessante porque o governo e o Segundo Reinado desfavorece o índio real, o índio de verdade, que mora nas aldeias, que mora nas florestas, que mora no litoral, desfavorece o índio real e cria um índio fictício, um índio literário, um índio que parece um soldado medieval, parece um cavaleiro medieval, porque é a coisa de proteger a amada, de
aquela ideia de bravura, de sacrifício que vai marcar o índio da nossa literatura, talvez não se coadune tanto, né, com o modo de vida do índio real, daquele Tupinambá, Caetés, né, daqueles índios tupis ou tapuias, né, do Brasil. É interessante isso, porque o Brasil vai estabelecer o indígena como o herói nacional, mas é um indígena que você não encontra no Brasil. É um indígena só do mundo da imaginação. E esse indígena vai ter muita força na poesia do Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, na prosa do Zé de Alencar, né, na Iracema, o Guarani. Então é uma literatura que vai enaltecer um índio que não existe, nessa tentativa de criar um herói nacional. Então a gente cria um herói nacional por um erro estético, né, eu diria. Né? A gente cria um herói que não existe no nosso país. Então é algo muito estranho e controverso, mas é assim que nossa história vai se estabelecendo. Um evento muito importante desse período, um conflito muito sério, né, possivelmente o conflito mais sério na América, na segunda metade do século XIX. A gente também tem um conflito forte nos Estados Unidos, que é a Guerra de Secessão. Temos um conflito forte também no Haiti, né, a libertação do Haiti pela população escrava. Mas temos também aqui na América a Guerra do Paraguai. O Paraguai é um país que começa a ganhar destaque no século XIX. Solano Lopes, em especial, era o presidente que vai tentar desenvolver o Paraguai. O Paraguai vai investir muito para combater o analfabetismo. O país vai ganhando alguma pujança. Mas o Paraguai tem um problema. Se você olhar um mapa da América Latina, nós temos dois países que não possuem praia, que não possuem litoral: Paraguai e a Bolívia. A Bolívia vai entrar em guerra com o Peru e com o Chile para tentar conseguir um acesso ao mar, não vai conseguir. E o Paraguai vai lutar contra o Brasil, contra o Uruguai e com a Argentina, no intuito de ter um acesso ao mar. E também não vai conseguir. Então será uma guerra terrível, vai durar em torno de 5 anos. Né? Temos até algumas figuras importantes aí da história de Vitória de Santo Antão ligadas a essa guerra, a gente vai falar um pouco disso em sala de aula propriamente dita, mas a guerra ela vai unir Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. 3 países contra um. Lembrando que a Inglaterra, mais uma vez interferindo aqui na América, a Inglaterra também ficará contra o Paraguai nesse momento. Então teremos 4 países. O país, nesse momento, mais poderoso do mundo é a Inglaterra. O país com mais população na América Latina, né, Brasil. O Uruguai e a Argentina. 4 países lutando contra o Paraguai. O Paraguai vai ter alguns momentos positivos, de algumas vitórias na guerra, mas para lutar contra 3 ao mesmo tempo, esse combate por todos os lados, o Paraguai não conseguirá resistir. Serão 5 anos de sangrentos conflitos, com muitas baixas pelo Paraguai. Estima-se que mais ou menos 95% da população masculina do Paraguai vai perecer. Imagine que de cada 100 homens paraguaios, 95 morrerão na guerra. Então será um período muito desastroso para a história do Paraguai. Junto com essa questão do ponto de vista do Paraguai, a gente tem do lado do Brasil, o Brasil vai aumentar um pouco seu território aqui no Mato Grosso do Sul, que na época não existia com esse nome, né? Então, o que a gente chamou de Campo Grande, né, vai ser incorporado ao Brasil, haverá um conflito por aquele território, o Brasil vai incorporar aquele território, a Argentina vai incorporar alguns territórios aqui, né, no extremo norte da Argentina, parte de Misiones, Entre Rios, Corrientes, né, essas províncias vão se consolidar como sendo argentinas, porque na verdade o que o Paraguai queria era um acesso ao mar, e esse acesso era feito em geral pelo Rio Paraná, mas por vezes a Argentina e até mesmo o Uruguai tinham direito, cobravam pedágio ou vetavam a passagem de embarcações paraguaias. E para o Brasil chegar no Brasil mais profundo, esse Brasil do Mato Grosso, esse Brasil do bairro do interior, é interessante que se alguém de Recife quisesse ir para o Mato Grosso, ele ia descer de barco até o Uruguai e subir pelo Rio Paraná, seguindo pelo Rio Paraguai, né, até chegar no Mato Grosso. Então esse caminho, por vezes, foi fechado pelo Paraguai no intuito de obrigar o Brasil a favorecê-lo nesse acesso ao mar. E o Brasil não favoreceu. Então é um conflito realmente forte que vai envolver esses 4 países da América Latina. E em meio a esse conflito,
vai ganhar força o exército brasileiro, que até então não existia, né? Começa a ganhar força para essa guerra. Então vai haver o recrutamento de muitos voluntários, escravos vão participar dessa guerra, e se sobreviverem, alguns voltam como homens livres, mas curiosamente voltam para aquela realidade. Você se torna livre porque sobreviveu à guerra, mas quando você chega em casa, sua esposa continua sendo escrava, seu filho continua sendo escravo, seus pais continuam como escravos. Então, ter lutado na Guerra do Paraguai como escravo para conseguir a liberdade, talvez não tenha sido tão vantajoso quanto poderia parecer, porque no regresso, sua família continua escrava. Né? Mas é um processo muito interessante esse de projeção das Forças Armadas, do Exército propriamente dito, na Guerra do Paraguai. E esse exército, mais à frente, vai começar a se opor ao imperador Dom Pedro II, porque o imperador não está muito interessado em colocar os holofotes no exército. Né? O exército vence a guerra, mas não recebe muito prestígio com essa vitória. Uma imagem aqui da imigração, né? Veja que provavelmente são, né, pessoas, eu diria, italianos, né, vindo trabalhar nas fazendas do café, mas se você olhar mulheres trabalhando na lavoura, todas com a enxada na mão, mas mulheres descalças, né? Veja a dificuldade, as condições de trabalho. Hoje a gente fala tanto aí em EPI, né? Quem paga a disciplina de segurança do trabalho vê que tem normas, tem instrumentos específicos, calçados específicos para você poder lidar bem com a terra, e as mulheres estão aqui trabalhando descalças, né? Nesse período que a gente está estudando. Então realmente não foi fácil a vida e a vinda dos imigrantes para o Brasil, como também não era fácil a vida e a vinda dos escravos no Brasil. Aqui essa cidade, que parece uma cidade alemã, você vê o casario todo com esses telhados bem agudos, né, bem íngremes, que é para poder, quando a neve cair, a neve escoar e não ficar no telhado, para o telhado não desabar, né? Então há essa ideia de fazer esses telhados muito longilíneos, né? Esses telhados parecem que querem tocar no céu, querem subir como um foguete. Mas aqui a gente não está falando da Alemanha, a gente não está falando do norte da Itália, que é muito frio. A gente está falando do sul do Brasil, onde a grande maioria das cidades não cai neve. Claro, a gente, na Serra Catarinense tem lá São Joaquim, que é famoso, eventualmente cai neve, né? Mas aqui a gente tem uma cidade do sul. E como é que eu sei que é uma cidade brasileira? Pelo letreiro, né? Você tem aqui torta, pão de queijo, chocolate, tudo em português, né? Mas são casas do sul do Brasil, um centro comercial do sul do Brasil, ok? Onde essa marca alemã é muito forte e está lá até hoje. Por fim, a gente tem a proclamação da República, que está muito marcada por uma dificuldade de reger o Brasil por parte da figura do Dom Pedro II e daqueles que estão no seu entorno, né? O Brasil, os governantes vão enfrentar uma grande dificuldade, né? Seja as províncias contra o Rio de Janeiro, seja a dificuldade de Dom Pedro II lidar com o problema da escravidão, né? Ele tem uma dificuldade grande em libertar os escravos, mas à medida que ele vai favorecendo, né, essa libertação, ele vai ganhando antipatia dos fazendeiros que tinham escravos. E, ao mesmo tempo, ele ganha antipatia dos abolicionistas, porque ele demora muito a permitir que a abolição venha a acontecer. Então, ele tanto ganha desafeto dos donos de escravos, como ganha desafeto dos abolicionistas. Então, a questão escrava é algo que vai solapar de forma muito decisiva, né, o império. Há também um conflito com a igreja, porque muitas vezes a crítica a Dom Pedro II vinha por padres, né? Muitas revoltas aqui no Nordeste foram lideradas por padres. Tem uma figura de grande destaque nessa época que é o Frei Caneca, muito crítico do imperador. Então a gente vai ter na história do Brasil, no segundo reinado, essa marca forte dos padres liderando as revoltas e as críticas, né, ao império. Então vai ter um certo desafeto entre o império e a igreja, mesmo o imperador pagando muitas vezes o salário desses militares, desses padres, em função do padroado, que era uma parceria que havia entre o império e a igreja católica, né, que os padres eles tinham alguma relação com o império, e o império, em contrapartida, pagava o salário desses religiosos, de alguns párocos, né, para ensinar, para fazer alguns serviços burocráticos em algumas cidades, mas muitos desses religiosos serão grandes críticos do império.
Há também crescimento do movimento republicano, né? Somos da América e queremos ser americanos, então o Brasil era o único país da América que optou, após a independência, por ser uma monarquia. Os Estados Unidos se tornam república, a Argentina república, Uruguai república, né? Paraguai, que a gente comentou agora, uma república. Só o Brasil opta pela monarquia. Então isso vai criar um certo mal-estar e esse mal-estar vai gerar uma pressão pela proclamação da república. Por fim, o imperador também tem um conflito com o exército, que eu mais ou menos já anunciei anteriormente, que é essa dificuldade em dar prestígio ao exército. Né? Montou-se o exército para lutar contra o Paraguai e depois deixou o exército meio que desassistido, talvez essa seja a melhor palavra. E muitas vezes esses militares vão fazer críticas ao império e também serão reprimidos pelo imperador por fazer críticas ao imperador. Então, haverá insatisfação do exército, de grupos da igreja, de abolicionistas, de fazendeiros. Chegará um momento que Dom Pedro terá apoio de pouquíssimos brasileiros. E aí não há como prosseguir com o império. E junto ao Marechal Deodoro, esse alagoano, né, que era um militar de alta patente, será proclamada a República e terá fim o Império. Lembrando que a proclamação da República não será um evento, como mostra aqui na pintura, com uma grande população em torno aqui, né, da Praça de Santana, né, do Parque de Santana, lá na cidade do Rio de Janeiro. Poucas pessoas participarão desse processo de proclamação, mas ela vai definir o fim do Império e o início da República. Lembrando que será uma proclamação sem a participação do povo, como a proclamação da independência também foi sem a participação do povo, e isso vai marcar muito a história do Brasil, porque o povo continuará desassistido pela nossa história. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, para conhecer um pouco os marcos do Segundo Reinado, o movimento abolicionista, a questão do café, as ferrovias, né, a literatura, a própria figura, a biografia do Dom Pedro II, um imperador tão importante, né, com essas características de gostar de viajar, de ter uma vida intelectual, mas parece ser meio avesso à política. Há outras biografias que a gente podia comentar, mas o tempo não permite, por exemplo, o Barão de Mauá, que é um empreendedor super importante desse momento da história do Brasil. Justo sugeria vocês assistirem um filme, Mauá, o Imperador e o Rei, que é um filme que conta muito a história do Barão de Mauá e diz tanto da influência, é um homem muito rico no Brasil, né, que tinha empreendimentos, criou bancos, criou empresas de transporte náutico, construiu a primeira ferrovia do Brasil que ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis, iluminou a cidade do Rio de Janeiro. Então é um empreendedor, o Barão de Mauá, é alguém que vale a pena a gente conhecer, tá certo? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, e no Encontro Síncrono vamos conversar um pouco mais sobre o Segundo Reinado. Um abraço a todos. Fico por aqui, minha gente. Vamos conversando.